Olá pessoal, a gente vai falar sobre os defeitos nos sólidos metálicos, destacando principalmente os defeitos pontuais e lineares. Aqui ficam nossos tópicos, os quais a gente vai abordar ao decorrer do vídeo. E para iniciar nossa discussão, a gente precisa falar de estrutura cristalina. O que é uma estrutura cristalina? É um arranjo periódico do meu, ou seja, é como os meus átomos estão organizados. Então, o que a gente acaba acreditando é que essa organização dos átomos, essa configuração no qual eles estão organizados, a gente acredita que ela é perfeita, o que não é. Ela possui ali alguns defeitos. Mas que defeitos são esses? O que eles atribuem? Um defeito é basicamente um desvio na minha estrutura cristalina, ou seja, é quando ele vai na contramão, né? O defeito ele vai na contramão dessa minha perfeição cristalina, dessa minha perfeição, desse arranjo dos átomos. Um outro conceito que a gente acaba tendo é de que, por serem defeitos, eles acabam não contribuindo para o meu material, né? Sendo prejudiciais ao meu material. O que não é verdade. Muito pelo contrário, na verdade. Um defeito, ele agrega nas propriedades dos materiais. Por exemplo, eu posso adicionar um defeito e ter uma boa resistência mecânica, uma boa condutividade elétrica e uma boa ductilidade. Então, a gente vai falar de defeitos pontuais e lineares. Mas o que é um defeito pontual, né? O defeito pontual, ele atua em um determinado ponto da minha estrutura. Então, ele afeta ali uma certa quantidade de átomos naquele ponto. Já um defeito linear, uma discordância, ela se estende ao longo de uma linha, né? Ela trabalha ao longo de uma linha na minha estrutura cristalina. Mas que os defeitos não são só esses. Tem muitos mais defeitos, né? Por exemplo, tem os planares e os volumétricos, só que a gente não vai tratar eles nesse vídeo. Não vamos comentar sobre eles nesse vídeo. Ah, defeitos pontuais. O mais simples de se imaginar é a lacuna ou a vacância. Lacuna é um espaço vazio no meu arranjo que deveria estar preenchido por um átomo, né? Vamos supor que você está brincando ali com seu quebra-cabeça e você montou ele todo, só que faltou uma peça, acabou perdendo essa peça, né? Fica um espaço vazio ali faltando. Então, analogamente, isso é uma lacuna, né? É um espaço vazio onde deveria estar preenchido por um átomo. Agora, os defeitos intersticiais. Um defeito intersticial nada mais é do que um átomo que ocupa um espaço vazio chamado interstício ou sítio intersticial. E que essa ocupação ela acaba causando a distorção na minha rede cristalina, porque o átomo não se encaixa perfeitamente, né, nesse espaço, como a gente pode ver aqui. Que esse defeito pode ser chamado de interstício ou defeito intersticial. Um outro tipo são as impurezas intersticiais. O que é uma impureza intersticial, né? Primeiro, o que é uma impureza? A gente tem que ter o conceito de que um material ele não é 100% puro. Como assim? A composição dele não é 100% de um único elemento. O exemplo que a gente pode ter aqui é o cobre. O cobre, ele tem uma porcentagem de estanho e de chumbo, né? Então, mesmo o material sendo 99,9% de um elemento A, existe uma parte bem pequena mesmo de uma porcentagem de um outro elemento B. Então, as impurezas intersticiais são essas impurezas que adentram os meus sítios intersticiais, né? E elas ocupam um espaço bem pequeno, né? Um outro defeito são os substitucionais. Substitucionais, né? Que é quando eu pego um átomo de uma configuração diferente e substituo por outro. Aqui eu posso pegar esse átomo azul e substituir por esse átomo cinza. Você pode ver que ele tem uma configuração um pouco diferente, mas ainda assim se encaixa nesse espaço, mas que tem uma certa, né, uma pequena diferença. Defeitos lineares, né? Os defeitos que se estendem ao longo de uma linha na minha estrutura. O primeiro deles é o defeito em aresta ou a discordância em aresta. O que consiste esse defeito, né? Essa discordância? É basicamente quando eu insiro um plano na minha estrutura por partes, né? E isso acaba ocasionando uma certa descontinuidade. Esse vetor que a gente vê aqui no vídeo é o vetor de Bougueres. Esse vetor de Bougueres, ele é a discordância
ela é paralela a esse vetor, ou seja, ela causa uma aresta de lacunas, é uma linha, essa linha aqui de lacunas. E essa linha de lacunas, ela favorece o movimento dos átomos para o lado, né? Ou seja, os átomos vão se deslocando até um certo limite. Ó, ele começa aqui junto, né, e vai separando. E que vai produzindo um certo degrau, né, uma característica da discordância em aresta. Um outro tipo é a discordância em espiral ou hélice, também chamada, que é basicamente uma força, né, a aplicação de uma força de desafiamento ao longo, né, ao redor da minha linha de discordância. Um outro tipo é a discordância mista, que é quando tem a presença de uma discordância em aresta e uma discordância em espiral ou hélice. E a conclusão que a gente tira, né, o que é importante aqui a gente ter em mente, de que a estrutura cristalina ela não é uma estrutura perfeita. Ela possui defeitos, e que esses defeitos eles são fundamentais para as propriedades dos materiais, né? E que, por mais que um defeito seja o mais simples ou o mais complexo, ele tem uma forte influência nessa propriedade, né? E que a gente não pode deixar de lado. E que é um estudo muito interessante com diversas aplicações, né? Inclusive, pode ter até aplicações novas, a gente não sabe, né? O mundo vai se atualizando e que é fundamental a gente ter esse conhecimento. E que nossas fontes, né? Nosso material, texto, né? Nossos livros, textos. Muito obrigado pela sua atenção.